Fala galera, Highlander novamente e hoje vamos colocar frente a frente os dois consoles portáteis retrôs mais procurados no mercado. Eu estou falando do R36S e do Anbernic RG40XH. O que você paga mais no Anbernic compensa o que o R36S já entrega? Vamos descobrir juntos, vamos comparar recursos, desempenho e custo-benefício. Bora pro vídeo! Então pessoal, gostaria de começar abordando a construção dos dois aparelhos. Os dois aparelhos apresentam plástico na sua composição, começando aqui primeiramente pelo R36S. Ele tem dois analógicos, né, tem os botões e o D-pad, Start Select, um botão de função, o FN. Aqui na lateral temos o botão de ligar e de resetar, uma entrada para cartão de memória. Aqui embaixo temos a entrada de carregamento, uma entrada para fone de ouvido e a entrada OTG, onde você pode conectar um dongle para o Wi-Fi ou Bluetooth. Ou seja, o R36S não suporta o Wi-Fi e Bluetooth de fábrica, ele precisa de um acessório. Aqui lateralmente temos outra entrada para cartão de memória e o controle de volume. A grande diferença acho que fica mesmo no R36S nas questões do R1, R2, etc. O fato deles estarem posicionados aqui na traseira, principalmente se você tiver mãos grandes, pode levar a um certo desconforto para jogar jogos que precisem muito dessa utilização. Eu considero um ponto negativo. Em contrapartida, temos algo muito interessante aqui no R36S. Temos essa entrada facilitada para troca de bateria. Se algum motivo, se o R36S tiver problema de bateria, você pode abrir facilmente, comprar outro e trocar. Agora falando da construção do RG40XH. Temos claramente uma diferença de disposição. Enquanto o R36S é uma disposição vertical, aqui temos uma disposição horizontal. Também temos D-pads e botões todos de plástico, dois analógicos, a construção em si também é de plástico, apesar de aparentar ser de melhor qualidade. Temos aqui botões de Start Select, um botão de menu. Aqui temos a grande diferença, a questão dos R1, L1, R2, L2. O fato dessa posição ser mais clássica, mais semelhante a Nintendo Switch, Steam Decks, etc., na minha opinião, é mais confortável para quem precisa jogar por horas. Voltando aqui a analisar a parte superior, temos o botão de ligar, controle de volume, LED se ele está ligado ou carregando, uma entrada para carregamento, um botão para reiniciar, e temos a entrada aqui Mini HDMI, que é outra vantagem do RG40X, afinal você pode ligar a sua TV, pode também conectar o controle, ou até para o Bluetooth jogar com seu Anbernic na sua TV e um joystick, por exemplo, do PlayStation 5, que é como eu faço. Então temos esse ponto positivo de fábrica, temos Wi-Fi, Bluetooth e HDMI. Aqui na parte traseira não temos nenhum acesso facilitado para a troca de bateria. Agora eu quero abordar as especificações técnicas, começando pelo tamanho da tela, vou colocar aqui um ao lado do outro. Ambos os painéis são IPS de excelente qualidade, você vai ficar satisfeito com qualquer um dos dois nesse sentido, tendo o R36S 3.5 polegadas e o RG40X 4 polegadas. Falando agora de processamento, o RG40X é um processador mais potente, ele é um Cortex A53 de 1.5 GB. O R36S também usa um processador de 1.5 GB, que é o Cortex A35. A memória RAM também aqui, o R36S tem 1 GB de memória RAM DDR3, enquanto o RG40X tem 1 GB de memória RAM DDR4. Mas a grande diferença de desempenhos que ocorre em alguns jogos é em virtude mesmo do processador e não da memória. Em termos de bateria, ambos têm 3.200 mAh. Sendo a tela do RG40X um pouco maior, pode ser que ele acabe a bateria um pouco mais rápido, mas olha, vamos ser semelhantes, na faixa de 4 a 6 horas vai depender também do jogo. E retornando ao ponto de cartão de memória, ambos têm duas entradas para cartão de memória, e esses cartões de memória podem ser de até 256 GB de memória RAM, e como para todo console, utilizem cartões de memória de qualidade. Se vocês tiverem seus cartões corrompidos por algum motivo que seja, vocês vão perder seus saves em muito tempo de jogo. Felizmente esse RG40X já vem com um cartão de marca, então não precisei trocar. Esse R36S veio com um cartão genérico, mas recomendei um da Samsung para trocar. E agora o que eu considero ser a maior diferença entre os dois, e eu vou começar com o R36S, que é o sistema operacional. Ao pressionar Start, vamos ser direcionados para as telas de configuração do ArcOS, sistema modificado, uma Custom ROM, onde ela é bem mais customizável do que no RG40X. De fábrica, o seu R36S vai vir com mais opções. Eu posso aqui na interface ter um controle de tema, posso trocar disposições de consoles, posso alterar a língua, etc. A opção de emulador. Muito dessas configurações também vão estar presentes no Anbernic, mas o ArcOS realmente ele é bem mais customizável. Algo, por exemplo, que já vem de fábrica
e é mais fácil de configurar do que no Anbernic, é o Scrapper de jogos, que é o download das capinhas. Já fizemos vídeo sobre isso, vocês podem ver aqui no canto superior. Estando o R36S conectado, isto ou via dongle Wi-Fi ou via o cabo USB com o seu telefone, vocês podem configurar aqui os dados de acesso do Scrape e ele já faz o download das capinhas. O Anbernic pode ser feito isso também, mas os passos são diferentes. O fácil de estar aqui de forma nativa e de fácil acesso ao usuário é um ponto muito positivo. E caso o seu R36S seja original, você também vai ter a opção de atualizar o sistema operacional direto por aqui, ele estando conectado. Esse aqui é um clone, já abordamos, apesar de ser um clone, ele também utiliza o sistema do ArcOS, que é o mesmo do modelo original. Mas se o seu for um clone, se você tentar atualizar direto aqui pelas configurações do próprio ArcOS, ele provavelmente vai dar algum problema nas configurações de tela e seu aparelho não vai funcionar. Vai ficar com problema de carregamento do jogo ou até carregamento do sistema. E agora vamos para o RG40XX. Aqui no RG40XX temos a Stock ROM, que é a ROM de fábrica sem nenhuma modificação. O Anbernic, não só o R36S, mas o Anbernic suportam outras ROMs, mas é de conhecimento que se eu trocar por outras ROMs, muitos jogos vão ter o desempenho afetado, para melhor ou para pior, mas geralmente para pior, e são os motivos de eu ter deixado esse meu RG40XX com a ROM de fábrica. Então ele tem sim algumas opções de customizações, mas é mais limitado. Temos aqui na central de aplicações a opção Apps, que vai ter algumas configurações aqui já de apps, como por exemplo para trocar as capinhas do jogo, que já mostramos em outro vídeo, mas também você pode instalar outras aplicações e ter certas customizações, como troca de tema também. Mas o sistema é um pouco mais simples, vamos dizer assim. Então nesse quesito, para mim, é ponto do R36S. E sobre atualização também aqui, você, apesar de ter um Wi-Fi já nativo, você não vai conseguir vir aqui em configurações e atualizar o sistema diretamente. Você vai ter que fazer o download da ROM atualizada, no caso é o firmware. Quem tem um RG40X e está com a versão de firmware anterior a essa, já temos vídeos aqui no canal, foi inclusive nosso primeiro vídeo ensinando a atualizar. Então você vai precisar fazer o flash no cartão de memória para poder atualizar o sistema. Então aqui acaba exigindo mais passos. Então é isso, pessoal. Vamos deixar de falação técnica e bora testar os dois em jogos e ver realmente qual é a diferença. Então bora dar início ao nosso teste de jogos. E o primeiro jogo que eu escolhi é do Super Nintendo, Super Mario World 2 Yoshi Island, que para mim é um dos jogos com melhores gráficos do Super Nintendo até hoje. Todos nós sabemos, Super Mario World ficou muito conhecido, mas o 2 não tanto. Mas tem uma curiosidade sobre esse jogo. Ele utilizou um chip de produção gráfica 3D, mas para um jogo 2D, o que deu esse visual único, mesmo eu acho excelente. Mas, como é esperado dos jogos Super Nintendo, nenhum dos dois tem nenhuma diferença de performance. Agora eu gostaria de falar sobre aqui o lado da direita. O RG40X ele tem bordas ao lado, mas ao invés de apresentar essas bordas, ele acaba mostrando esses frames nas laterais. Isso é devido à proporção de tela, que é diferente do R36S. E essa frame vai aparecer também em outros consoles. Agora mudando para Game Boy Advance, e o jogo que eu escolhi foi Metal Slug Advance, de 2004. Eu gosto muito de jogos do Metal Slug. Esse aqui me chamou a atenção porque ele tem algumas peculiaridades. Esse é o único jogo que os personagens clássicos aparecem, mas eles não são jogáveis. A história aqui são outros personagens que têm que sobreviver a um treinamento em uma ilha. Os gráficos do Game Boy Advance, nada, é muito pesado, por isso os dois consoles performam muito bem. Aqui já não tem aquelas barras laterais que vimos do Super Nintendo, né? Mas tem aqui no RG40X, ele botou essa barra horizontal para corrigir a proporção, né? Com o nome do Game Boy Advance SP. Outra diferença desse Metal Slug é que ele introduziu um sistema de barras de vida, tá ali no canto superior esquerdo, diferente dos outros sistemas de vida dos outros jogos. Também nesse jogo também tem um sistema de cartões que você consegue colecionar. É um jogo que vale a pena conhecer se você gosta da série Metal Slug. E agora, continuando no GBA, dessa vez com Need for Speed Underground 2, também de 2004. Não é o mesmo jogo do computador, acho que ele não traz toda aquela carga de nostalgia com aquela excelente trilha sonora, mas ainda é um jogo muito bom, ainda mais se você pensar na época. Aqui eu já habilitei a tela adicional do DS embaixo, você pode colocar também ao lado. E os gráficos dos dois performance iguais, já temos aqui gráficos 3D, mas não há nenhum problema de emulação para nenhum dos dois consoles. Novamente, essas questões de tela, como eu falei, geralmente é devido ao ângulo de filmagem que eu tive que posicionar um RG40X diferente. Lado a lado eu não consigo ver grande diferença. E agora acabou o nosso aquecimento, jovem Padawan, porque entramos no cenário de jogos pesados. Estamos falando de Nintendo 64, Bomberman 64, The Second Attack de 99. Aqui entramos nos maiores desafios para os dois consoles. Nintendo 64 é muito difícil de emular. E podemos ver que ambos não estão performando bem.
todos têm atrasos consideráveis, né? Não tá fluido. Eu diria até que o R36S está saindo um pouco melhor nesse mapa, mas nenhum dos dois para mim é uma experiência satisfatória. Não é um jogo que eu iria gostar de jogar em nenhum desses dois consoles. Os gráficos 3D do Nintendo 64 realmente são desafios até hoje. Você sempre precisa de um console bem mais potente para conseguir emular eles com fluidez. Só por esse começo você já deve imaginar qual é o jogo, né? Entramos no boss final quando falamos de dificuldade de emulação no Nintendo 64. Eu estou falando de Zelda, The Legend of Zelda Ocarina of Time de 98. Esse aqui é um verdadeiro desafio para os consoles. Reparem como o R36S ele apresenta uma taxa de frames bem mais variável que o comparado ao RG40XX. Mas tem uma curiosidade aqui. O jogo em si é travado a 20 FPS, então aquele número que aparece ali não é um número real. Mas você já consegue ver pelo gameplay quão fluido o RG40XX entrega na experiência, e o R36S está em slow motion, basicamente. Você não consegue ter uma experiência jogável. Já vendo aqui com gameplay no RG40XX, ó, tá tudo muito fluido mesmo. Não tenho nenhum problema, dá para ser jogado perfeitamente. No R36S, olha, não sei, só se você gostar muito mesmo de Zelda. E eu até diria, se você gosta muito mesmo de Zelda, seria melhor o RG40XX para esse tipo de emulação. O Nintendo 64 é mesmo um desafio. E agora vamos de PlayStation 1, Crash 2 de 97, um dos jogos mais vendidos da época, e os dois apresentam ótimos resultados. PlayStation 1 não é uma dificuldade de emulação para nenhum dos dois consoles, então se o seu gosto não é de Nintendo 64, mas de PlayStation 1, qualquer um dos dois, você vai ficar plenamente satisfeito. Aí novamente a questão de cor da tela, como disse, é mais a angulação do que qualquer outra coisa. Agora indo para outro dos mais vendidos, o PlayStation 1 Tekken 3 de 97. Eu particularmente não sou fã da franquia Tekken, nunca entendi porque vendia tanto e era tão jogado na época. Mas bem, se você é fã, você vai ter uma ótima experiência com qualquer um dos dois consoles. Nesse caso, eu ainda prefiro o RG40X pela tela. Essa tela do RG40X dá uma experiência melhor em jogos que aproveitam dessa proporção, né? Para mim fica bem mais legal, fica bem mais imersivo. E agora vamos de Dream Quest. Crazy Taxi foi o meu primeiro jogo escolhido aqui. O ano de lançamento foi 2000. Gosto muito tanto de Crazy Taxi quanto Crazy Taxi 2. E aqui, na minha opinião, os dois também estão performando muito bem. Eu gosto de incluir Dream Quest porque nem todo comparativo inclui esse console. E olha, para mim foi um dos melhores consoles da época, mas ele chegou num momento bem complicado. Ele chegou anos depois do PlayStation 1 e logo depois veio o PlayStation 2, que foi o maior sucesso da história e acabou matando o Dream Quest. E tem mais, Crazy Taxi é tão imersivo que parece até pedir um Uber na hora de Rush. O motorista costurando no trânsito, desviando de buraco e você só rezando para chegar inteiro. Mas olha, é muito divertido, o jogo é muito dinâmico e você vai ter uma experiência boa com qualquer um dos dois consoles. Então, aqui para mim é um empate. E agora com mais um do Dream Quest, escolhido é Resident Evil Code Veronica de 2000. Eu gosto muito de Resident Evil, então tive que incluir esse aqui na minha lista, desculpa pessoal. E, bem, eu acho aqui que os dois entregam boa experiência, não percebi nenhuma taxa de frame reduzida. Infelizmente eu esqueci de habilitar a leitura do FPS aqui no Code Veronica do R36S, mas a experiência jogando foi bem mesmo fluida. Então aqui de início do jogo nós temos que sair da cela, para isso temos que equipar o nosso isqueiro. Equipado o isqueiro, então temos aqui uma cutscene e podemos continuar. Aqui de cara logo temos uma munição para pegar e assim vai.
Vamos avançar aqui no jogo, porque o que importa mesmo é testar a performance, não é? Falando aqui rapidamente, uma curiosidade sobre o Code Veronica, ele foi o primeiro da franquia a incluir checkpoints automáticos em certo ponto do mapa, então você não vai ficar totalmente dependente de máquina de escrever, né? Que já estávamos cansados, quem jogou o 1, 2 e 3 nos clássicos. E por falar nos clássicos, esse aqui, o Code Veronica, tem um gameplay mais longo, entre 12 a 15 horas, enquanto o 1, 2 e 3 vão variar entre 6 a 10 horas no máximo. Agora entramos na nossa rodada final de testes com PSP. O jogo agora é GTA Vice City Stories de 2006. Eu quero mostrar logo de início que o R36S já está com as funções de melhora de performance, que é o pulo de frames em 1 com Auto Frame Skip. Não está habilitado no RG40XX, mas eu vou habilitar para deixar os dois consoles nas mesmas condições de teste. De toda forma, mesmo que o R36S esteja com essas melhorias, ele já apresenta engasgos, né? Não está com aquela fluidez ótima que o RG40XX já entrega, mesmo sem essas funções habilitadas. Então, assim, é jogável? É, no R36S, mas, enfim, eu diria que é um jogo com o RG40XX, uma vitória clara, na minha opinião. Mas e vocês, o que é que acham? Acharam alguma outra configuração que melhora ainda mais a performance? Eu ainda vou passar mais uma dica no próximo jogo, mas quero saber de vocês. E vamos agora para o nosso último jogo. Estamos ainda em PSP, quem já conheceu aqui essa tela do loading já sabe qual é o jogo. Estamos falando de God of War Chain of Olympus de 2008. Esse aqui eu precisei habilitar a configuração de FPS. Ó. O RG40XX já iniciou bem mais rápido, está aqui nos 20 e pouco FPS, com algumas reduções até. O R36S, ele fica em slow motion para carregar, basicamente como vimos com Zelda. Olha aí os FPS do R36S, 16 no máximo. É realmente injogável na minha opinião, enquanto o RG40XX dá sim engasgos, mas você consegue jogar. Mas tá, eu disse que ia passar mais uma outra dica de performance, que vale para os dois. Então vocês vão aqui nas configurações do emulador, que é ignorar efeitos do buffer. Habilitem, voltem para o jogo, ele reduz os gráficos carregados no jogo e melhora muito o FPS. Reparem que o céu agora está negro, mas o FPS de 9 já pulou para 12, tá mais jogável, beleza? Chegamos ao fim dessa batalha de consoles, mas antes de concluir vamos falar sobre preços. O R36S pode ser encontrado no AliExpress, no vendedor Boy Home, por cerca de R$200 sem contar os impostos. Na Shopee você consegue encontrar mais barato, mas aí uma alta chance de ser um clone. Por falar em clone, se você tiver dúvidas como identificar um clone, nós já fizemos um vídeo sobre isso, vai estar aqui aparecendo no canto da tela. Já que em Portugal, os valores no AliExpress para o modelo original vão ser cerca de 40 euros. Já o Ambernic, o RG40XH ou seu irmão, o RG40XV, podem ser encontrados tanto na loja oficial da Ambernic, www.ambernic.com, ou na loja oficial da Ambernic no AliExpress. Os valores vão ficar por cerca de 400 a 450 reais sem impostos. Em Portugal você vai encontrar também no AliExpress por cerca de 70 euros. E lembrando, esses valores podem variar. Essa pesquisa foi feita agora em agosto de 2025, mas em promoções e campanhas todos esses consoles podem ser encontrados em valores bem inferiores. E então, depois de descobrir a diferença de recursos, desempenho dos jogos e preço, me diz você, qual você acha que é o vencedor desse comparativo? Eu gosto muito dos dois, mas eu tenho que reconhecer que o RG40XH tem um local especial no meu coração, apesar de não ter sido o meu primeiro contato com a linha Ambernic. E como sempre, quero agradecer a todos que ficaram até o final. Se puder, deixa like, comenta, compartilha, isso vai ajudar demais o crescimento do canal. E até a próxima!